Não sei se você viu o vídeo de Donald Trump falando sobre sua ligação com os europeus. Não parece que houve, sabe, uma conversa amigável entre os dois lados. Veja o que Donald Trump disse, André. Here is what Donald Trump said, Andrei. Dos líderes europeus hoje, eu acho, senhor, o senhor pode nos contar sobre isso? E há um novo plano de paz revisado que a Ucrânia apresentou. Os líderes da França, da Alemanha e do Reino Unido, todos muito bons líderes, muito bons amigos meus, conversamos com eles e discutimos a Ucrânia em termos bastante firmes. Vamos ver o que acontece. Quero dizer, estamos esperando ouvir respostas antes de avançar. Sim, em palavras bem fortes. Isso significa que há umas tensões entre os Estados Unidos. Há enormes tensões agora. E algumas pessoas, por algum motivo, acreditam que é uma situação de policial bom e policial mau, sem entender que há contradições reais. Por exemplo, o Reino Unido e a França apostaram tudo na derrota de Putin, certo? Eles são modernos, como a maioria deles. Planejaram ou pensaram que iriam, sabe o quê? Prender os russos na Ucrânia, que os russos em 2 semanas, bem, perderiam. Eles ainda acreditam que os russos perderam 1 milhão de pessoas, mas novamente, eles não são fortes nem em aritmética básica, quanto mais em matemática e ciência militar. E então, é claro, aquelas sanções do inferno, eles achavam que fariam os russos se rebelarem. E veja, eles ainda pensam que os russos vivem nos anos 1990, o que já diz tudo o que você precisa saber. Mais uma vez, está registrado, vou repetir, as elites políticas, incluindo uma grande parte das elites militares do Ocidente, são idiotas, são incompetentes completos. E é por isso que pensaram, sim, vamos apostar tudo nisso. Eles ainda brincam com aqueles cretinos como Kasparov e aqueles malucos marginalizados, sabe? E os chamam de oposição russa. Eles não são oposição russa, são esquerdistas. Mesmo na Rússia, em círculos liberais pró-Ocidente, as pessoas não querem lidar com eles. Então, quando você olha para isso, o que estamos pensando? Moscou, São Petersburgo, Sochi, Vladivostok, fazem aquelas cidades europeias parecerem bem o que de fato são basicamente buracos imundos, cheios de crime, tensões étnicas e coisas do tipo. E sim, eles pensaram, sim, somos tão atraentes que os russos sonham conosco, sabe? Exatamente como Lambrecht, a ex-ministra da Defesa da Alemanha, disse. Aqui estão as sanções. Putin não vai poder fazer compras em Paris. Meu Deus, Putin quase teve um derrame. Sabe, ouça essas pessoas. São idiotas, completos idiotas. Eles não entendem a economia real. E, mais uma vez, nenhum deles entende o que é uma guerra de verdade. Nunca poderiam. Eles conhecem palavras da moda. São basicamente, como Maria Zakharova afirmou hoje, ela disse isso sobre um dos caras, mas na realidade se aplica completamente, e eu a cito, pessoas sem educação, sem cultura. Simples assim. E como resultado, quando tudo dá errado, nada acontece como planejaram, porque eles não são bons planejadores em nada, especialmente em assuntos militares. E aqui estamos hoje. O Ocidente combinado, incluindo a Europa, está perdido. Eles perderam a guerra, ponto final. Não há outra forma de dizer isso. O fato é que um bando de canalhas, organismos unicelulares, como os conhecemos, a mídia do establishment na União Europeia e nos Estados Unidos, ainda finge que algo está acontecendo a seu favor. Isso já diz tudo o que você precisa saber sobre essas pessoas. E eles mataram mais de 2. Lavrov disse mais de 1 milhão. Mas, na verdade, foram mais de 2 milhões. Eles mataram mais de 2 milhões de soldados ucranianos. Eles foram feridos porque, basicamente, estavam cometendo suicídio por meio da polícia, sabe? Aquela expressão famosa. Eles enfrentaram um país que não se pode derrotar militarmente. Ponto final. Simplesmente não dá. Escrevi vários livros sobre isso. Estou escrevendo o 5º. Você não pode derrotar a Rússia militarmente. Ponto final. As pessoas não entendem isso. E estou falando desse bando de cretinos que vieram da Guerra Fria 1-0, sem entender o que estão vendo.
Eles, por algum motivo, acharam que a União Soviética entrou em colapso. Bem, quero dizer, ela realmente entrou em colapso por causa de problemas internos, que eram endêmicos, por assim dizer, orgânicos à sua estrutura. Mas eles acreditam que controlam o universo, sabe? É preciso ter enfermeiros e uma camisa de força mesmo, para eles, porque essas pessoas são idiotas. E hoje, quando até eles começam a perceber o que aconteceu, saiu um artigo muito interessante sobre um desses criminosos da propaganda de guerra do Instituto para o Estudo da Guerra. Eles estavam apostando em coisas. Esse é o seu think tank. Eles estavam ganhando dinheiro apostando em todos os tipos de cenários. Isso já diz tudo o que você precisa saber sobre essas pessoas. Como resultado, agora que entendem quanto investiram, percebem que roubaram dinheiro russo. O dinheiro russo não está lá. É um fato. Sabe, os russos estão começando a brincar com isso como um gato com um rato quase morto, empurrando-o com as patas. A mesma coisa está acontecendo aqui. Todo mundo sabe que Bruxelas está sob pressão, mas os russos sabem exatamente para onde tudo está indo. Eles sabem que o dinheiro não está lá. Foi roubado. Essa também é outra razão para o pânico. Porque, e aqui está o ponto, os russos sabem quem iniciou toda essa história com os fundos russos e a investigação da corrupção. Claro, Washington. Claro, o governo Trump. Isso te diz algo, certo? Agora vemos que a Europa está sendo destruída. Bem, eles se destruíram sozinhos. Certo, vamos começar com isto. Os russos simplesmente derrotaram a OTAN militarmente. A parte política vem depois disso, porque obviamente a guerra é a continuação da política por outros meios, como Clausewitz afirma em sua famosa frase. Então é isso. Essa é a nova ordem mundial. E quando você mencionou o C5, sim, isso não vai acontecer. Mas é indicativo, realmente indicativo, de que alguém em Washington disse a Trump: aqui está o verdadeiro panorama, aqui está a questão. Aqui estão os números que perdemos. Então, para Trump agora, os russos novamente ofereceram uma saída. É o privilégio que as superpotências, você sabe, devem conceder umas às outras. Então aqui está a saída. Saia. Você não vai ser o vencedor que tentou ser. Mas até os jornalistas russos escrevem hoje que ele pode tirar algum proveito disso, sabe? Então a Rússia não vai permitir que os Estados Unidos se tornem o árbitro, o juiz disso. Não, é mais como, certo, nós tiramos você, e a Europa vai pagar o preço. E ela está pagando. Andrei, você se lembra de quando a guerra começou? Eles achavam que a Rússia era a União Soviética. Só uma pequena, cópia da União Soviética. Era só entrar e tudo iria desmoronar. É um castelo de cartas, a economia não funciona. Essa era a ideia. E o domínio deles na mídia, você se lembra? Do jeito que havia muita propaganda acontecendo. É uma questão de propaganda, sim. Convencer os jovens a sair da Rússia. Esta não é a sua guerra. Você se lembra de tudo isso? Não sei se eles ainda estão com a mesma mentalidade. Estou falando dos europeus, não dos Estados Unidos. De novo, alguns deles são. E eles são, como eu já disse, pode me citar sobre isso. Mas que semelhança, Andrei? Que semelhança? Qual é a semelhança? Quais são as semelhanças entre a Rússia de hoje e a Suécia? Eu não vejo nada. Não. Posso te dizer uma coisa. Economicamente, a Rússia é mais poderosa do que a União Soviética. E militarmente é muito mais poderosa. Muitas pessoas não entendem isso, mas esse é exatamente o ponto. É preciso ter uma formação em STEM, uma formação militar em STEM para compreender isso. É preciso explicar às pessoas como o sistema se integra, como ele afeta os níveis tático, operacional e estratégico da guerra. E quando eu digo que a Rússia venceu a corrida armamentista, não é exagero. A Rússia não apenas venceu, ela venceu por nocaute. O paradigma tecnológico da guerra mudou de forma dramática. Algumas pessoas dizem, são os drones. Não são apenas os drones.
Drones são apenas uma parte. Isso é para pessoas muito primitivas. Elas conseguem entender, ah, sim, essa coisa voa e mata alguém. Não, isso é um sistema de sistemas. É uma forma totalmente nova de conflito armado. É difícil até explicar como essas coisas mudam, como essas interconexões funcionam, essa dinâmica dentro do sistema, e como de repente, claro, eles não leem Military Thought, que provavelmente é a maior publicação militar do mundo, surge um paradigma completamente novo no planejamento operacional, na condução das operações e agora na estratégia. Estão sendo publicados artigos incríveis. Os russos estão dizendo, sim, olhem para isso. É isso que aprendemos. Obviamente, não tudo o que eles dizem lá, mas aqui está o que aprendemos. É o seguinte, tudo o que sabíamos antes não se aplica mais. E não se aplica porque, bem, como dizer isso, uma nova geração de armas foi implantada e elas são assustadoramente eficazes. E os russos acabaram de libertar Siversk. E sim, Vladimir Putin diz a eles, certo, agora vamos para Kramatorsk e Slaviansk. Então é isso. Simples. Muito simples. Ah, não é simples. É muito complexo. É preciso ter uma formação militar muito séria. Quero dizer, no meio militar, você só consegue isso nas academias realmente sérias. Os Estados Unidos não têm mais essas. Ainda é possível aprender a voar na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos? Ou eles podem te mostrar como comandar um pelotão de tanques na Academia Militar de West Point? Mas é só isso. Foi esvaziado de tal forma que eu nem consigo te explicar. E de novo, quando você vê pessoas como todos esses Kellogg's e sabe, Petraeuses por aí desfilando como palhaços, é simplesmente estupefaciente. É literalmente estupefaciente. E não é que não existam generais russos assim. Há alguns imbecis por aí, sabe, se exibindo como cristãos. Mas se você olhar para o panorama geral das coisas, é incomparável, entende? Então, muitas pessoas, de novo, como eu já disse, pessoas realmente inteligentes, como Danny Davis ou Doug McGregor, não têm permissão para chegar aos níveis mais altos de poder militar nos Estados Unidos. Como resultado, basicamente você tem pessoas como Mark Milley e todos os outros que mentem e trapaceiam porque querem seus cargos vitalícios. E o que posso dizer? Eles se exibem como pessoas totalmente incompetentes, incultas e sem educação, o que de fato são. Tudo começou em 2023, quando muita gente não entendeu que a guerra já estava vencida. Simplesmente não perceberam. Então, como sempre, o Ocidente faz o que costuma fazer. Como a Wehrmacht e as forças do eixo na Europa, elas foram derrotadas em Stalingrado, certo? Mas a Wehrmacht ainda teve a audácia de sair dizendo, ah, eles nos venceram por causa das desculpas de sempre, o frio e tudo mais. Sim, os russos, é claro, sempre tiveram em suas trincheiras agradáveis 22 graus Celsius, enquanto a Wehrmacht morria de frio. Não, isso funciona nos dois sentidos. Mas então eles esperaram pela Batalha de Kursk, e os russos os derrotaram em condições de verão. Depois disso, a guerra estava essencialmente encerrada. Sabe, estava claro que eles nunca mais iriam para a ofensiva. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles tiveram alguns contra-ataques aqui e ali, mas estrategicamente não conseguiram conduzir nada. E como resultado, em 1945, o Exército Vermelho entrou em Berlim e foi o fim. A mesma coisa está acontecendo aqui. O mesmo padrão. Porque essas pessoas são idiotas. Elas não entendem, não aprendem nada e, é claro, não sabem nada sobre a Rússia. Simples assim.